Você consegue obedecer antes de ver? Aqui em Gênesis 6:22, a palavra de Deus vai dizer que Noé fez conforme Deus lhe havia ordenado. Aí aqui em Gênesis 7:5 vai dizer: Noé fez tudo conforme o que o Senhor lhe havia ordenado. Mais uma vez. O que Deus quer nos trazer nesse dia é uma palavra direcionada, reta, rema. Quando Deus fala, a obediência ela não precisa de outra confirmação, não. Quando Deus fala e eu estou no lugar, no caminho, na posição da obediência, eu não preciso que Deus confirme o que ele já falou. Não. E hoje eu quero falar aqui sobre uma coisa que parece, olhando, aparentemente simples. Mas Deus, ele vai trazer através desse texto aqui uma revelação aonde revela maturidade espiritual de um homem. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Quando nós pensamos em Noé, porque é uma história muito conhecida, normalmente nós pensamos diretamente, né, na arca. Pensamos nos animais que foram colocados dentro daquela arca. Pensamos na chuva que o Senhor vai enviar. E não tem como a gente não falar do dilúvio, que é o tema central desta palavra. Mas hoje eu quero falar algo que aconteceu antes de tudo isso cumprir. Antes do dilúvio, antes da chuva, antes dos animais entrarem na arca, porque antes de Noé entrar na arca, Noé precisou obedecer. Antes do Senhor enviar a chuva, antes da chuva cair, porque o Senhor disse: faça a arca, Noé, porque virá um dilúvio sobre a terra, através de muita chuva. Mas antes de tudo isso acontecer, Noé precisou construir. Antes do juízo final chegar sobre a terra, Noé precisou acreditar na palavra que havia recebido. E aqui existe uma frase que aparece 2 vezes na história de Noé, em Gênesis 6 e depois em Gênesis 7. Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. E aí você pode perguntar, por que Deus repete isso? Por quê? Porque Deus está mostrando aqui que Noé não teve apenas um ato de obediência. Ele tinha uma vida de obediência. Noé estava vivendo um dia, uma geração difícil. E para que você entenda melhor aqui, para nós entendermos a obediência de Noé, nós precisamos entender o ambiente em que ele estava. Em Gênesis 6:5 diz que a maldade, olha aí, a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra. A violência estava presente sobre a terra. O pecado havia se tornado normal para o povo.
A humanidade estava cada vez mais distante de Deus. Mas no meio daquela geração, aparece um homem diferente. Olha o que vai dizer aqui em Gênesis 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E olha aqui, mais uma vez, dando sequência no verso 9. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Noé era justo, íntegro, e ele andava com Deus. Olha isso. Noé estava em uma geração totalmente corrompida, mas ele não permitiu que a corrupção daquela geração corrompesse a sua caminhada. Ele não diz, todo mundo faz. Não. Ele não disse, todo mundo vive assim. Já que todo mundo vive assim, está vivendo dessa forma, está fazendo isso, então deve ser normal. Eu vou viver igual. Não, Noé não fez isso. Noé, ele decidiu. Eu vou andar com Deus. E talvez seja essa a primeira palavra de Deus para nós nesta madrugada. Eu quero já liberar algo de Deus através dessa palavra. Eu quero ser muito pontual aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Não deixe a cultura ao seu redor determinar o nível da sua obediência a Deus. É como aquela palavra de Timóteo. Timóteo, eles podem, mas você não. Então você tem que entender que o mundo jaz do maligno. Quem disse isso foi o Senhor. A palavra do Senhor diz isso. Mas você não pode deixar que a cultura ao seu redor determinar o nível da sua obediência ao Senhor. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Você precisa fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Porque você vai ver algo aqui poderoso nessa história de Noé. Porque não foi um profeta falando com Noé. Deus fala com Noé. Olha isso. Então Deus revela a Noé algo aqui extraordinário. Ei, Noé, eu vou enviar um dilúvio. Agora aqui, gente, pensa comigo. Noé nunca tinha visto aquilo. Ele precisava construir uma arca para algo que não existia diante dos seus olhos. Um dilúvio. Peraí, é um dilúvio um bairro? Não, um dilúvio sobre toda a terra. Sabe por quê? Porque não havia chuva. A terra estava por muito tempo sem saber, sem ver a chuva. Não havia água subindo, nada. Não havia nenhuma evidência de dilúvio, gente. Porque para ter um dilúvio precisa ter o mar subindo muito, o rio subindo muito, muita chuva sobre a terra, mas não estava vendo nada disso. Só havia ali naquele momento uma palavra de Deus. Então aqui em Gênesis 6:22 vai dizer, Noé fez tudo conforme Deus lhe havia ordenado. Sabe o que isso significa? Isso é fé. Lembra de Hebreus 11? Em Hebreus 11:7 vai ser lembrado aquilo, o que ele viveu. Vai dizer que Noé, ele foi avisado sobre coisas que ainda ele nunca tinha visto. Noé não construiu uma arca porque
ele viu. Noé o construiu porque ele ouviu. Eu vou repetir mais uma vez. Noé não construiu o que Deus havia lhe falado porque ele viu. Noé o construiu porque ele ouviu. Mais uma vez, ou que alguém aqui precisa ouvir essa palavra hoje. Deus já está falando aqui, já tem gente entendendo. Noé não construiu a arca porque ele viu a chuva, porque ele viu a água subindo, porque ele viu algum sinal. Não, Noé construiu porque ele ouviu. Noé não precisou de outra confirmação. Deus falou uma única vez com Noé. E sabe o que aconteceu? Noé não ficou, Senhor, se foi o Senhor que falou comigo, me dá um sinal. Se o Senhor que falou comigo, eu sei que foi o Senhor, mas Senhor, eu de verdade, o Senhor me pegou de surpresa, eu não estou entendendo nada. Me manda um profeta. Confirma de novo. Não! Deus falou uma única vez. E Noé começou a construir. Aleluia. Ele não disse, Senhor, confirma. Não. Senhor, tem como o Senhor mandar alguém para falar comigo? Quem nunca fez isso? Senhor, me dá um sinal. Senhor, deixa chover um pouquinho para eu ter certeza, porque a chuva vai ser um sinal daquilo que está por vir. O Senhor pode me mandar esse sinal da chuva? Só um pouco, pelo menos. Não, ele não vai falar isso. Deus falou, Noé, construa. Deus falou e Noé fez. Porque aqui existe uma diferença entre pedir direção a Deus e ficar adiando a obediência. Às vezes Deus já falou com você. Às vezes Deus já falou conosco. Mas nós continuamos pedindo confirmação. Porque no fundo ainda não queremos obedecer. Você já parou para pensar nisso? Noé nos ensina algo aqui poderoso. Quando Deus fala claramente, a nossa responsabilidade não é pedir outra palavra, não. É obedecer a palavra que já recebemos. Porque a obediência de Noé, a Bíblia relata que ela era completa. Observa isso aqui, no verso 22 do capítulo 6. Noé fez tudo. Não foi que Noé fez uma parte e deixou a outra para depois. Não, eu vou fazer isso daqui porque eu achei coerente. Isso daqui, Senhor, eu sei que foi o Senhor que mandou, mas eu não tenho capacidade de fazer. Senhor, eu não vou dar conta. Não, Noé fez tudo o que Deus havia ordenado. Aqui na Bíblia não diz Noé fez quase tudo. Não vai dizer que Noé fez aquilo que achou conveniente, não. Ou Noé fez a parte que ele achou legal, que ele gostou. Não, diz, Noé fez tudo. Sabe o que isso significa? Que Noé não negociou com Deus. Deus deu as instruções para ele da arca. Olha que coisa linda. E Noé seguiu as instruções. Porque obediência não é fazer o que Deus falou do jeito que eu quero. Não, isso não é obediência. Obediência é fazer do jeito que Deus falou. Aí aqui, mais uma vez, em Gênesis 7:5, nós chegamos aqui no segundo texto dessa mensagem. De novo, Noé fez tudo conforme o Senhor havia ordenado. De novo. Deus está repetindo. Por quê? Porque aqui entre Gênesis 6 e Gênesis 7, Noé continua fazendo o que Deus havia mandado. Então por que Deus está falando novamente a mesma coisa aqui?
Sabe por quê? É só para afirmar o que ele está fazendo. A obediência de Noé não foi emocional. Não foi. Ah, hoje eu estou animado. Vamos lá trazer para o nosso contexto? Hoje eu estou animada, então eu vou obedecer. Não, não foi. Ele continuou. Agora imagina quantos dias Noé trabalhou naquela arca. Imagina quantas vezes ele olhou para o céu enquanto construía aquela arca e não via chuva nenhuma, nem um pingo caindo do céu. Imagina quantas pessoas pode ter questionado aquilo, gente. Que passava e olhava para aquilo e só podia falar, esse homem tá doido. Mesmo assim, ele continuou. O céu estava dizendo, não está acontecendo nada. Ele olhava para o céu e dizia, não está acontecendo nada. A palavra de Deus estava dizendo, continue, continue. E Noé, ele escolheu acreditar. Outra coisa que nós vamos aprender aqui. A chuva não foi o começo da fé de Noé, não. Quando a chuva chegou, Noé já estava preparado. Você está entendendo? A chuva não foi o começo da fé para ele ter fé, porque quando a chuva chegou, Noé já estava preparado. A chuva não produziu a fé de Noé. A fé de Noé o preparou para a chuva. Você consegue discernir aqui, entender o que Deus está falando aqui? Isso aqui é muito forte. Porque muitas vezes nós queremos esperar a crise chegar para começar a buscar a Deus. Queremos esperar o problema chegar para construir a nossa arca. Queremos esperar tudo desmoronar para começar a orar. Para começar a descer a madrugada. Mas Noé nos ensina algo aqui poderoso. Construa antes da chuva. Era Deus dizendo, ore antes da crise. Oh, aleluia. Prepare-se antes da necessidade. É Deus dizendo, obedeça antes da evidência chegar. Porque quem constrói somente quando a chuva começa, já começou tarde, viu? É isso que a história de Noé nos ensina. Quem constrói somente quando a chuva chega, já começou tarde. A arca era uma declaração de fé. Cada pedaço de madeira colocado naquela arca dizia, Deus falou. Imagina cada prega que ele dava naquela madeira, naquela arca. Era Noé dizendo, eu acredito. Cada dia de trabalho. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Ei, você imagina alguém construindo algo mais de 120 anos? Mais de 100 anos construído. Imagina, sem questionar, sem murmurar. Aí você recebe aí a palavra que não era que você queria, o mundo já cai, já desmorona para você. Aí acontece um cenário na tua casa, acabou, você não vive mais sem aquela situação resolvida. Não, Noé permaneceu. Quando nem um pingo caía na terra de chuva. Cada prego era Noé dizendo, eu acredito. Cada dia de trabalho era Noé dizendo, eu ainda estou obedecendo. A arca era uma pregação ali, sem os microfones que nós usamos hoje. Noé estava pregando com as suas próprias mãos. Enquanto as pessoas diziam, não vai acontecer. Noé estava respondendo com a sua vida. Deus falou. E talvez hoje você precise aprender isso e eu quero finalizar. Pare de tentar convencer todo mundo daquilo que Deus já falou com você.
Somente construa. Obedeça. É Deus falando, permaneça. Porque o resultado não pertence a você. Não depende de você. O resultado pertence a Deus. Eu quero profetizar aqui sobre a tua vida. Deus está preparando pessoas para uma estação que ainda não começou. É isso que nós estamos vivendo aqui. Oh, aleluias. Talvez você esteja dizendo, mas ainda não aconteceu. Mas Ele está dizendo, continua. Você pode até estar dizendo, eu ainda não estou vendo. Mas a palavra para você hoje, continua. Ah, ninguém está acreditando, ninguém acredita. Continua. Ah, parece que Deus está em silêncio. Continue. Porque o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Noé passou um período construindo sem ver a chuva, mas a chuva chegou. E quando ela chegou, Noé estava pronto. Não espere a chuva para obedecer. Talvez Deus esteja falando com alguém aqui hoje, não é com todo mundo, mas é alguém específico aqui. Eu já te falei para fazer. Eu já te falei o que fazer. É Deus dizendo. E você está esperando ainda uma confirmação. E Deus está dizendo, obedeça. Você está esperando o cenário mudar. Mas a palavra para você é obedeça. Você está esperando alguém acreditar em você. Mas a palavra é obedeça. Está esperando recurso, é? E Deus está dizendo, obedeça. Esperando a porta abrir. Obedeça. Obedeça. Porque existem coisas que não serão liberadas antes da sua obediência. Primeiro Noé construiu a arca, depois a chuva veio. Ei, Noé não sabia quando a chuva viria. Não sabia exatamente como tudo aconteceria. Não sabia como seria o futuro. Mas ele sabia de uma coisa. Deus havia falado com ele. E isso era o suficiente. Por isso aqui em Gênesis 6:22 termina. Noé obedeceu. E em Gênesis 7:5 vai dizer, Noé continuou obedecendo. E depois, a chuva veio. Então eu quero deixar aqui, mulher, 3 frases para você guardar. Se você puder, anote isso daí. A primeira, eu não preciso ver para obedecer. Eu não preciso ver para obedecer. Depois anote isso mais uma vez. Não preciso da aprovação de todos para obedecer. Eu não preciso da aprovação de todos para obedecer. E por último, você pode declarar isso para você mesmo? Não preciso, eu não preciso de outra confirmação quando Deus já falou. Eu quero declarar sobre a tua vida. Se você pode, levanta a mão aí onde você está. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Aquilo que Deus está mandando você construir hoje. Vai prepará-lo, vai te preparar para a estação que Ele está trazendo para o teu amanhã. Não pare, esta é a palavra de Deus para a tua vida. Não recue, não abandone a construção, não permita que a demora faça você duvidar daquilo que Deus já falou, duvidar da palavra. Continue construindo, porque talvez o céu ainda, você está olhando, esteja azul.
Mas isso não significa que Deus não esteja cumprindo aquilo que Ele falou. E quando chegar o momento determinado por Deus, você estará preparado. Sabe por que aqui Deus nos traz essa palavra? Porque Noé, ele não obedeceu porque viu a chuva. Noé viu a chuva depois de ter obedecido. Deus está procurando uma geração que diga: Senhor, se tu falares, eu farei, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem confirmação, eu vou obedecer. Espírito Santo de Deus, continue tocando nesta mulher, porque o Senhor trouxe essa mulher aqui para viver um tempo como este, para trazer ela de volta para o caminho da obediência. Você não precisa ver para crer, porque se Ele falou, eu só preciso obedecer, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreende, mesmo que eu olhe para o cenário e não faça sentido. Se Ele falou, entenda uma coisa: Ele está te preparando para viver o cenário que Ele declarou, que Ele preparou para você. Ele está dizendo: o segredo não é você ver, o segredo não é você entrar, o segredo não é você contemplar, o segredo é você obedecer, porque o caminho da obediência te leva até o destino final. O caminho da obediência te faz chegar na terra prometida. O caminho da obediência te faz contemplar a restauração. O caminho da obediência te faz viver uma vida de restituição. O caminho da obediência faz Deus mudar aquilo que com teus olhos você olha e fala: não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo: não espere acontecer para obedecer. Não espere acontecer para você crer. Porque Noé, para viver o cumprimento do que Deus falou, antes teve um caminho de obediência.